Então, no Experimenter, o que acontece, né? Ele tem essa interface aqui. Primeira coisa, ou a gente abre um arquivo de configuração de experimentos, ou a gente cria um novo, tá? Então, se a gente criar um novo, ele vai habilitar aqui as opções. A primeira delas, né, se eu quero salvar os meus resultados, então, por exemplo, salvar em um CSV, e aí seleciona a pasta desses resultados, por exemplo, o ECA aqui, vou chamar aqui só de resultado do experimento. E aí eu tenho algumas opções aqui, tá? Primeira delas, se for um dataset de classificação, eu vou deixar marcado classificação, tá? Se for um dataset de regressão, eu vou deixar marcado regressão. E aí eu posso adicionar o meu dataset, tá? Add new, vou lá na pasta lá do ECA, que a gente estava trabalhando. Cadê o ECA? Aqui. E, por exemplo, o Iris, né? Iris. Nesse caso, ele vai assumir que a classe é a última variável, tá? Como eu falei lá na questão do Explorer, mas aqui a gente ele já vai meio que fazer isso aqui, ó. Ele já definiu essa daqui, ó, tá em negrito, como a classe. Tá? Se a gente quiser trocar, ó, é só clicar aqui, atribuir com classe, e aí ele inverte, ó, a ordem, né? E aí vira questão assim de prever essa variável, tá? Só que lembrando, aí ela é uma numérica, aí eu tenho que trocar de classificação para uma regressão. Mas não é o caso, vou voltar aqui para nominal, tá? Dar um OK. Na verdade eu nem modifiquei nada, né? Então eu vou cancelar. Mas se vocês modificarem, tem que dar um salvar, tá? E aqui eu escolho o método de experimento. Então eu tenho a opção de fazer uma validação cruzada ou a opção de fazer aquele split, né? Aquela divisão entre treino e teste, né? E ela pode ser tanto de uma forma aleatória quanto preservando uma certa ordem, tá? Das instâncias. Novamente eu vou recomendar cross-validation, tá? Mas tem casos, né, que a gente utiliza o percent split. E também o número de folders também vamos manter em 10. Tá? E uma coisinha que é interessante no Experimenter é que o seguinte, ele permite que a gente faça uma série de repetições. Aqui, ó, number of repetitions. Então, por exemplo, aqui, o que ele vai fazer? Está em 10, tá? Ele vai rodar a cross-validation, que é o método que eu selecionei aqui, com 10 folders 10 vezes. Então, ele vai construir do zero 10 modelos e ele vai validar cada modelo 10 vezes. Fazendo isso, ele me retorna 10 vezes 10, ele vai me retornar 100 validações. Tá? E isso é importante. Por que é importante? Porque às vezes, quando a gente roda lá no Explorer uma única vez, ele acaba, a gente ou pode ter um azar, ou pode ter sorte, ou pode construir um modelo que não é tão interessante, a gente não tem um certo controle de quanto que esse modelo realmente é interessante estar trabalhando, tá? Então, o ECA ele tem essa ferramenta que é muito interessante, que é repetir a quantidade de testes, de construções de modelos, né, e tudo mais por meio dessa ferramenta. Tá? Então, por exemplo, deixar 10 aqui. E uma coisa que é bem interessante aqui, também a gente pode adicionar os algoritmos, tá bom? Então, se eu adiciono aqui o 0R, eu só venho aqui, ele já está selecionado, só dá um OK, ele aparece aqui. Eu quero adicionar outro. Vem aqui em Choose, seleciono o J48. E aí também, mesma coisa, posso setar as configurações ou não. Beleza, adicionei o J48. Eu também posso adicionar, por exemplo, vem aqui com o Old Search, e aí vou adicionar para ele fazer uma procura, né, Random Search, também no J48, porque eu quero comparar o meu baseline com um meu algoritmo, caso ele tenha feito uma hiperparametrização. Tá? A hiperparametrização, correlação, eu vou fazer em relação à acurácia. Tá? E OK.
Enfim, posso adicionar quantos algoritmos eu quiser, tá? Nada impede, tá bom? E aí, se eu quiser salvar, eu só venho aqui em Save, e aí eu vou selecionar o arquivo, uma pasta, destino e dar um nome. Ele vai salvar isso daqui como um ponto .xp, que é de experimenter, tá? E ele vai me deixar abrir esse arquivo aqui no Weka depois. Beleza. Se eu vir aqui em Run, dar um Start, ele vai começar a ir aqui embaixo, ele vai fazer... Na verdade, ele já fez de tão rápido, ele já rodou o 1, o 2 e o 3, o 1 e o 2, né, que era o 0R e como é que se chama? O J48. Só que agora, o que ele está fazendo? Ele está rodando de novo o J48, mas ele está demorando. Por que ele está demorando? Porque ele está fazendo um processo de hiperparametrização com o Random Search, que é o algoritmo meta que eu selecionei ali, como mostrei para vocês, né? Se a gente abrir aqui o console, parece que não está acontecendo nada, né? Mas tá. O console está mostrando justamente isso. E depois ele vai trazer algumas informações extras, né, que a gente pode estar avaliando. Geralmente eu recomendo o console quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, com o Weka Deep Learning 4G, tá? Que ele traz o número de épocas da rede, traz algumas informações extras que não aparecem nem na tela de log e nem na tela convencional, né, do processamento. Mas, enfim, agora ele está na 7ª run, né? Ele vai fazer 10 repetições aqui, e aí ele vai gerar um resultado que vai ser salvo em .csv, tá bom? Então, ok. Feito isso, a gente vai abrir depois na ferramenta Analyze, tá? E eu vou cobrir algumas coisas da Analyze só para vocês se interarem um pouco. Mas eu recomendo que vocês trabalhem aí, nesse caso, na análise dos resultados, a gente é recomendado que trabalhe fora do Weka, tá? Porque pela questão de limitação e tudo mais, fica mais fácil trabalhar com outros programas para análise estatística desses dados, né? Então ele terminou aqui, se não teve nenhum erro, ele vai retornar como 0 erros, e aí ele habilita a página Analyze. E aí, estão vendo que aqui não tem nada, né? A primeira coisa que a gente clica, a gente pode carregar um arquivo, porque ele foi salvo lá, ou a gente já pode clicar em Experiment, que aí ele já vai carregar o resultado que foi gerado aqui no Experiment. Então, beleza, obteve 300 resultados. Por que ele obteve 300 resultados? Lembra que eu falei? 10 iterações de 10 cross-validations, ou de 10 iterações de 10 cross-validations com 10 repetições, 10 dobras, perdão. Então, 10 vezes 10, 100, tá? Mas 300 por quê? Porque tem 100 para cada um desses algoritmos. Então, temos 3 algoritmos, tem 100 resultados. E aí, aqui no máximo, por que eu falei que é interessante depois, né? Porque aqui no máximo ele vai te deixar fazer uma comparação pareada, tá? Com T-Student, se não me engano. Então não é tão interessante assim de se utilizar, mas o que vale a pena é o seguinte: a gente pode abrir isso no Explorer, tá? Por exemplo, clicando aqui, e aí ele vai abrir isso daqui como se fosse a matriz lá e tudo mais, matriz não, né? Os resultados. E uma coisa que eu recomendo, fica bem mais fácil para a maioria analisar, é salvar isso daqui como um Excel, tá? Então, Experimenter underline results. E aí ele vai salvar esse arquivo como um Excel, né? Se a gente for ali na pasta e abrir, ele vai ficar mais fácil de visualizar. Não que salvar em CSV, que é esse resultado que está aqui, ó, tem algum problema, tá? É que às vezes, dependendo de alguns computadores, por conta do sistema operacional estar em português ou estar em inglês, fica um pouquinho ruim de se trabalhar com vírgula e número, tá? Então, para quem está com Windows em sistema em português, às vezes fica mais rápido de se trabalhar aqui com a planilha já, tá? Porque ele já divide isso de uma maneira assim, um pouco mais fácil, né? Então aí é questão de começar a ler essa planilha
e interpretá-la, tá? E organizar o dataset para se fazer os gráficos e tudo mais, tá bom? Eu não vou cobrir isso daqui porque não é tão interessante para esse vídeo, mas é interessante vocês gerarem esse resultado e depois avaliarem ele, tá? De uma maneira geral, é assim que funciona o ECA, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu espero que tenha sido bem intuitivo, é um vídeo um pouco longo, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato que a gente vai ajudando, tá bom? Obrigado por tudo, tá, gente? Tchau, tchau.